Bom, eu sou o Bruno Pires. Eu vou estar falando agora sobre o PC2 e o PC3 da matéria de Lab OC. E, bom, primeiramente eu vou estar falando sobre essas boxes aqui do PC2. Então, eu vou falar individualmente, conforme eu for desenvolvendo da lógica desse circuito aqui, como ele está funcionando, sobre cada um desses circuitos aqui, como que eu implementei, como que as entradas, as saídas, como tudo se relaciona. E, bom, eu vou falar também sobre as mudanças, as principais mudanças que acabaram sendo feitas desse datapath aqui, que começou no PC1, foi para o PC2, mas eu mudei o PC3 na hora de implementar, para que ele funcionasse, né, tivesse tudo certinho, tudo rodando ele conseguisse executar as instruções conforme a gente esperava. Então, bom, acho que a principal diferença que a gente já pode notar de cara é esse edge aqui. A gente pode estar vendo que eu tirei esse edge, então ele não soma duas vezes igual a literatura de arquitetura e organização de computadores dava, né, no datapath dela. E ele só soma uma vez, passa pelos MUX. Esse multiplexador aqui, ele até está entrando zero, então ele é uma constante, ele sempre vai pegar o mesmo, mas pensando que assim a gente podia até tirar esse multiplexador, mas eu tive problema com os ciclos de clock, porque pareciam que eles estavam desincronizados, então isso acabou dando uma pequena dor de cabeça para implementar tudo e deixar tudo funcional, porque parecia que o circuito, dependendo da instrução, ele podia acabar antes do que devia acabar, então ele desincronizava totalmente e eu tive problemas com isso. Isso foi o que gerou outra mudança aqui também, como a gente pode estar vendo, porque antes ele tinha a flag de jump entrando diretamente aqui num desses multiplexadores, como a gente pode estar vendo aqui. Que essa flag aqui tem amarelo. Opa. Tem amarelo, mas é aqui. A flag de jump entrava diretamente. Por causa desse problema com o ciclo de clock, eu mandei o jump para ULA. Então, ele trata lá, ele trata como se fosse uma operação de branch, mas bom, ele vai pegar o endereço e seguir da mesma forma de uma instrução de branch, no caso do jump. Eu vou estar explicando isso melhor, porque um dos códigos que eu desenvolvi para estar mostrando o funcionamento do projeto é Fibonacci, que exatamente usa uma instrução do tipo jump. O fatorial também usa uma instrução do tipo branch, né, em vez da de jump. O Fibonacci usa uma de jump e o fatorial usa uma de branch. Então, elas acabam tendo o mesmo efeito, mas ambas estão funcionando com essa implementação aqui. Mas, enfim. Vou falar um pouco agora de cada um dos circuitos, né? De cada uma dessas unidades. Aqui. Então, bom, essa aqui é a unidade como se fosse a main, né, do projeto, com tudo isso aqui, todas as boxes, né, a black box aqui conectadas, todos os fios ligando, output, input e tudo mais. Output e input acaba sendo que a gente vai usar aqui mesmo no final, vai acabar sendo só o clock de input e isso aqui de output, né, que é para ligar no hexadecimal, que eu vou estar explicando daqui a pouquinho também, como vai estar acontecendo. Mas, enfim, aqui tem muito mais porque é um efeito melhor para a gente entender como que o que está acontecendo, né, no nosso projeto. Então, bom, nessa main aqui que eu acabei diagnosticando, né, o possível problema com o ciclo de clock e a partir dela que tiveram todas as modificações, mas enfim. Começando aqui pelo Program Counter, que é basicamente um registrador. Esse registrador ele é atualizado com
a subida de clock, né? E a gente sempre pega o valor desse registrador no endereço dado. Então, é basicamente isso, um registrador que a gente está colocando novos valores na subida de clock e está pegando, está lendo o valor dele, né, tendo como output o valor dele, para passar para frente com uma instrução. Passar para frente para o conjunto de instruções e para o add também. Desculpa, passar para frente para a memória de instruções e para o header aqui, né? Então, bom, aqui o endereço vem para cá. Para cá é toda a lógica que ele faz para somar e voltar para cá, para incrementar, né? Então, como a gente pode estar vendo aqui já na memória de instruções, os endereços estão 0, 1, 2, 3, 4, 5 e tal. Então, eu estou fazendo um incremento unitário para ele voltar para cá. Né? Para ele fazer esse loop aqui e voltar para o program counter. Por isso que ele entra 1 nesse edge aqui. Isso aqui é tudo para ver se teve alguma instrução de desvio e tal. Que mais pra frente eu vou estar comentando com mais detalhes, mas por enquanto o header literalmente só soma dois valores. E esses valores eu passo para ele aqui, ó, aqui o program counter. Então a entrada do program counter, a saída do program counter. Aqui embaixo o header, esse header aqui. Então ele soma o endereço com 5 bits que são equivalentes a 1, né? Esse 1 é constante. Aqui. E manda a saída para frente para esses multiplexadores aqui, que eu vou estar comentando em instantes também. Mas antes dos multiplexadores, eu vou estar falando sobre a memória de instrução. A memória de instrução é onde o código, idealmente, né, estaria. As instruções estão, né, na verdade. A lógica que vai estar rodando no processador, como a gente sabe, de OC teórico. Mas o seu funcionamento é bem parecido com o Program Counter. Por quê? Só que a diferença é que a gente tem 32 registradores agora. Né? Eu escolhi por implementar 32 registradores. E eu dou 5 bits de endereço. Então o que acontece? Ele simplesmente pega esses 5 bits, lê o registrador dessa posição, né, desses 5 bits, e gera o output dele. E manda esse output para é o output, né? Ele tem como sair disso. A gente pode estar pegando esse output e usando esses 32 bits da instrução que vai estar nessa parte mais crucial aqui do circuito, né? Que ele vai estar setando tudo. Então, dado esse output que é a instrução, o opcode aqui foi um nome ruim que eu dei para essa variável, porque o opcode parece que faz referência a esses 6 bits aqui, mas a gente precisa ter em mente que não são esses 6 bits aqui de opcode. A variável opcode na verdade se refere à instrução toda. E eu ainda implementei isso aqui no circuito principal, com o mesmo nome aqui de opcode. Mas não são só os 6 bits de opcode, são os 32. Né? Até na declaração aqui está com 32 bits. Mas enfim. A gente pega a instrução, passa para todos esses outros circuitos aqui. Então vamos abordar primeiro a unidade de controle. Aqui. A unidade de controle que simplesmente vai setar 8 flags. 8 flags, né? Uma flag de branch, se a instrução é do tipo branch, se a instrução é do tipo não, se a instrução é um branch, se a instrução é um jump, main to reg, main read, main write, alu source, né? Read data e uma flag de write, que essa flag vai estar entrando nos registradores para mostrar que a gente vai estar escrevendo em um dos nossos registradores. Pode ser que possivelmente o regdash, né? O registrador de destino.
que a gente vai estar escrevendo nele. Mas enfim, eu vou estar abordando isso agora para falar do banco de registradores, mas a unidade de controle é isso. Então, ele entra a instrução, que eu continuo com esse nome um pouco não intuitivo de opcode, mas agora sim a gente se refere ao opcode, que são esses 6 bits, e analisa esses 6 bits, e dado a combinação desses 6 bits, a gente seta essas flags aqui, essas 8 flags. E não tá ligado ao clock, né? Porque isso aqui eu tô vendo como um circuito combinacional, né? Não sequencial, por isso que eu não coloquei com o ciclo de dependente, né, do ciclo de clock. Então, bom, com essas 8 flags setadas para devida instrução, né? Para uma dada instrução, vamos ver agora o banco de registradores. Então aqui, ok. Os registradores. Bom, os registradores, aqui, esse é o circuito correspondente. Então, o que ele recebe? Recebe o endereço, aqui. Ele recebe o endereço do registrador source, certo? Recebe o endereço do registrador target, conforme esses dois fios aqui. Então, a instrução, né, seria o que eu estou me referenciando como opcode, o source, o target, e ele manda esse mesmo source e o target para um multiplexador. Esse multiplexador vai ser setado pelo regdash. Eu chamo de real regdash porque em alguns tipos de instruções, de imediato até, o próprio regtarget é o registrador de destino, né? Então a gente vai estar setando isso. Eu acabei adaptando também para não ser só operações de imediato, mas operações de load word, assim, que eu até uso bastante no código, nas instruções que eu acabei deixando lá na memória de instrução, que eu vou estar rodando elas daqui a pouco. Elas estão passando, elas têm o target como dash também, e não são só de imediato. Então bom, aqui passou, tá, o target e o dash. Então o regdash, que é uma flag, uma das 8 flags da unidade de controle, vai estar setando esse mux. É um multiplexador mesmo, a única diferença a única coisa que precisou ter tanto multiplexador é por causa das entradas e saídas, né? E eu trato o multiplexador como um circuito combinacional também, né? Não é dependente do clock. Então, bom, entra aqui o opcode e sai o verdadeiro, né? O verdadeiro destino. Então, bom, esse verdadeiro destino, né? O verdadeiro endereço de destino, ele entra no banco de registradores também, como regdash, né? Junto com o endereço do source e do target. Então, o endereço do source, o endereço do target, o endereço do verdadeiro destino, um clock, né? Esse update register, que é o fio que vem daqui quando a gente quer escrever, que seria o art data, né? Quando a gente quer escrever algum valor dentro do register destination, e esse aqui vem o valor que a gente quer escrever. Isso aqui é a leitura do source, a leitura do target, a leitura do destination e a flag de escrita. Então, bom, aqui o endereço do source. Então, o source, aqui são 32 registradores de 8 bits também. Então, outra coisa interessante de se lembrar também é que, assim como no Mars, né, que a gente tinha um registrador travado como 0, eu também fiz isso aqui. Eu travei um registrador como 0, né, com valor 0, que era uma constante 0, que também tinha, e isso facilitava bastante. Então, eu fiz isso também no meu nesse caso aqui, né. Então, bom, tá. O endereço do source, o source é só para leitura. O endereço do target, o target também é só para leitura.
e o endereço do dest, né, que seria o destination. O dest não é só para leitura, a gente escreve nele. Write data, que seria o update register, né, a entrada do update register. E, bom, a flag de leitura, essa flag também... a flag de escrita, essa flag também é dada pela unidade de controle. Então, bom, aqui. Então, se a flag está ativa, a gente escreve no registrador de destino, e aqui lê o registrador de destino. Então, bom, aqui. Então, essa é a lógica do banco de registradores. Signal Extensor, que basicamente isso, né? Aqui, então. Aqui ok. Signal Extensor, que basicamente acaba sendo um extensor de sinal, sem segredos, sem graça mesmo. Entra 16 bits, a gente completa esses 16 bits com 0, né? Coloca 0 na esquerda desses 16 bits. E transforma isso em 32, ele só aumenta, né? Acaba sendo basicamente isso. Isso aqui foi dado pela literatura também. Eu mantive... Não precisava, eu acredito que tenha outras formas de implementar isso sem precisar fazer um arquivo, um ponto .v, uma box, né? Só para o sinal de sensor, da mesma forma que é o LaControl, mas para seguir o DataPath e para organizar melhor meu circuito, eu preferi, né, para ficar tudo mais claro também, até na hora de entender, eu preferi deixar assim mesmo para ficar mais organizado e mais bem distribuído, no caso. E o mesmo caso é da Aula Control. Por quê? A Aula Control, que é aqui, tá? Aqui. O que ela funciona? Ela também é um circuito que não é variável do clock. Então, o que é a Aula Control? Ela só vai setar a operação que a gente vai estar fazendo na ULA aqui embaixo, né? Então, sei lá, se a gente quer fazer um add, se a gente quer fazer uma multiplicação, quer fazer a operação X, a gente pega o funct, que é dada aqui, né? Nas operações tipo R, normalmente. E a gente seta essa operação aqui, né, no ULA Control. E como a gente pode estar vendo isso aqui, acaba sendo o próprio funct também, né? Ele só diminui um bit. Não precisava também, dava para fazer de outra forma, sem usar uma box exatamente para isso, mas para deixar o circuito mais organizado, eu preferi fazer isso também. Então ele só pega a parte do funct, no caso de tipo R, das instruções do tipo R, e corta e analisa e seta a operação da ULO. Então, bom, aqui tem um outro multiplexador, que esse multiplexador aqui é o que vai estar entrando na ULA. A ULA entra o clock. ULA control, essa aqui é o que nem eu disse, o que define a operação que vai ser feita na ULA. Então, esses dois aqui são os operandos, né? Esse MUX ele pode vir ou o endereço, ou o target que a gente leu, fez a leitura do banco de registradores. E aqui é a saída dele, e a gente seta isso com o AluSource, que esse AluSource também é uma das 8 flags dadas na unidade de controle. Então, bom, entra aqui o AluSource, o target e o endereço, e a saída desse MUX entra como segundo operando da ULA. Aqui a ULA entra mais duas flags, que é o branch e o jump. O branch e o jump por ser instruções de desvio, eu achei interessante tratar na ULA. E aqui é a flag do resultado, né, do branch. Clock source, que é o que seta a operação. Operando 1, operando 2. O resultado da operação, se é endereço, então esse isAddress é o AluSource. Branch, jump é para ver se é uma instrução de desvio. Então, a gente sabe que N2 é o endereço. O que importa pra gente é o branch result. Então, bom, branch result, quando é jump, é como a gente pensar que um jump ele sempre vai mudar o desvio. Sempre é um desvio fixo, então branch result é 1. Isso aqui vai estar entrando aqui em cima depois na hora de calcular o próximo endereço do program counter. Então tá, instruções de jump
ele só pula, não tem o que conferir. No caso de branch, a gente tem o que conferir e seta o resultado de acordo. Aqui, então, simplesmente as operações. Eu não vou estar abordando uma por uma, mas AND, negação, NOR, NOT, OR, tem adição, divisão, enfim, todas as operações de uma ULA mesmo, configuradas pelo source, né, que seria a saída do ULA control. Então, bom, essa aqui é a ideia da ULA. E aqui é a data memory. A data memory eu vi como uma memória externa, pode ser memória RAM até, né, como a gente está pensando. Então, bom, isso aqui a gente pode estar vendo, até pelo modo de endereçamento eu tratei como um monte de registrador mesmo. Então, bom, esses aqui são valores que eu vou estar pegando da memória, precisando para a minha instrução. Respeito o clock, né, a subida do clock. Mainwrite. Mainwrite é uma flag que vem da unidade de controle, né, uma daquelas 8 flags, assim como mainread. Então, mainwrite a gente pega o endereço aqui, que seria para store word, para store word, e mainread seria para load word, né, que a gente vai estar realmente usando. Então, a gente pega o endereço e joga na memória. Pega um valor e joga na memória com o mainwrite. E o contrário, a gente pega um valor da memória e joga para o banco de registradores, que é o que acaba acontecendo aqui. Então, data memory, o layout, o target, clock, read data, a saída, né? As duas flags. Faltou uma coisa também na ULA que eu não acabei ignorando, não explicando. É essa flag isAddress aqui. Então, se for endereço, ele não faz nenhuma operação. A saída da ULA vai ser o próprio endereço, que a gente vai estar passando para frente. Então, quando é endereço, ele vai estar ligado, vai pegar o extended address, a ULA só vai passar para frente esse endereço. Quando não for, vai ser o target, o ALU source vai estar zerado, né, vai ser 0, e a ULA vai realmente fazer uma operação, não só passar para frente. Então, essa acaba sendo a lógica desse isAddress aqui, que eu acabei implementando. Esse MUX aqui é esse MUX aqui, que é setado pelo main2reg, uma flag também da unidade de controle. Então, ele entra o read data e o layout. O que acontece? Ele vai ver se a gente quer guardar o resultado da operação da ULA no registrador. Então, sei lá, se eu estou somando dois valores, o source e o target, por exemplo, eu vou ter que guardar o resultado dessa soma no target, no dest. Então, ele vai estar setando aqui o resultado dessa soma, do target com o source, e vai estar mandando para o dest. Se eu estou fazendo uma operação, então, tipo, quando ele está fazendo isso, o main2reg vai estar ligado, né? Vai estar em nível lógico 1. Quando ele está em nível lógico 0, significa que eu tenho uma operação de leitura da memória. Então, read data vai estar o valor que eu estou lendo da memória. Write data, que vai ser o valor que ele vai entrar no banco de registradores. E aqui, junto com a flag de escrita, ele vai entrar no dest. Ele vai só jogar o valor da memória pro register destination. Então, bom, acho que era isso da lógica do que está acontecendo aqui em cada instrução. E, bom, o setup para program counter aqui. Uma coisa, esses três aqui são sensíveis ao clock. Na subida de clock que eles vão estar fazendo a atribuição dos valores, né? Então ele vai pegar aqui o result other 1, ele vai mandar para esse primeiro MUX aqui, que seria esse caminho aqui de cima. Quando, por exemplo, for uma operação de desvio, eu vou ter que vou ter que alterar, tipo, manualmente aqui, né? O endereço do program counter. Então o que vai acontecer? Se for uma operação de desvio, pode ser um branch ou um jump. Um jump, branch, a gente tem como fixo, então a gente por isso que eu só coloco um aqui como branch result quando é jump. Quando não é jump, é um branch mesmo. Então a gente vai ter que fazer a comparação entre os dois registradores, o source e o target. Dependendo dessa comparação, a gente seta isso aqui. Se essa comparação for verdadeira, os dois forem iguais, o endereço que vai pegar é o extended address. Então ele só vai pegar esse extended address e passar para frente. Se esse branch for false, ele vai estar pegando o endereço anterior incrementado em 1 para o próximo endereço. Então aqui, o clock,
né, entrando no clock. E esse aqui vai estar travado como 0. Seria esse segundo mux aqui da literatura que antes eu estava tentando explicar, mas devido a essas mudanças de lógica, eu deixei ele aí mesmo, né? Ele tá entrando sempre 0, pegando sempre esse endereço aqui, então ele nunca pega esse extended address, como a gente pode estar vendo aqui, né? Ó. O seletor desse mux é 0, então ele sempre vai estar pegando address 1 e passa para o final address. O final address junto com ele vai estar ele vai estar entrando aqui no program counter e da mesma forma que eu faço com o update register, que vai estar entrando aqui no banco de registradores para atualização do register destination. Bom, isso aqui. Agora falando sobre como que vai funcionar no kit FPGA. Bom, no kit FPGA eu vou estar fazendo a leitura eu vou estar mostrando como que está o registrador destination, né? Que é onde ele recebe todas as variações, para onde vai todos os valores que eu estou mexendo, né? Então por isso que eu escolhi por mostrar ele, até porque eu não fiz nenhuma operação de store word para mostrar direto da memória, eu só fiz de load word. Então, bom, e por que ele tá esse negócio esquisito aqui? Como eu tenho 8 bits, a gente alcança até 256. 256, isso aqui é a lógica para mostrar 3 bits, né, no número, desculpa, 3 valores, né, centena, dezena e unidade no display BCD. Então o primeiro eu divido por 100, o próximo eu pego o resto da divisão dele por 100 por 10 e depois eu só pego o resto da divisão, enfim. Uma lógica que o professor Capabianco tinha feito a gente implementar em circuitos digitais e eu acabei tendo isso como ideia para estar mostrando o valor do register destination. Então aqui, esse aqui é o display da centena, o display da dezena e o display da unidade, certo? E isso aqui vai virar hexadecimais. Então aqui, eu vou estar cortando o vídeo, eu vou estar mostrando algumas formas de onda agora, né? Enquanto ele carrega, para mostrar como que funciona. Então, eu não vou explicar as formas de onda porque eu já acredito que esse vai ficar um pouco longo, mas eu vou especificar o máximo possível, né, na imagem que vai estar aparecendo agora, né, de como está funcionando a forma de onda, mas bom. Aqui é enquanto tem gente na frente, eu vou estar mostrando aqui, né, tudo bem. Opa, não. Aqui. Memória de instrução. Bom, ele está primeiro com... Ele está aqui com um algoritmo multifatorial, então aqui ele está fazendo o primeiro load word para pegar o primeiro número, aqui ele pega o segundo número, que é o 2, o terceiro número, que é o 3, e o quarto número, que é o 4, que estão na nossa memória, que são esses números aqui que eu falei que ia usar. Então aqui ele joga no target 1 vezes 2. Aqui ele joga desculpa, ele joga no destination, né? No reg destination 1 vezes 2. O resultado, o destination vezes 3. E ele joga no próprio destination, vai fazendo isso, vezes 4. E aqui vezes... Aí o próximo seria vezes 5. Então, ele vai fazer o load word do 5. Aqui ele vai jogar no destination 5 vezes o próprio destination, que estava com 24, que era dos resultados anteriores, né? E aqui ele vai fazer um branch e voltar para cá, resetando e pegando a instrução 0. Então, ó, como a gente está mexendo muito aí ele funcionando. Load word 1, load word do 2, load word do 3, tudo pro destination, e o load word do 4. Como tá tudo sendo no destination, por isso que ele tá mostrando alguns valores, mas no fim de cada instrução ele dá o valor certo. Aí, 1 vezes 2, 2 vezes 3,
Aí 2 vezes 3 dá 6, 6 vezes 4, 24. Load word do 5, 5 vezes 24, que é 120. Ele ficou um pouco estranho porque todas as alterações estão sendo feitas no destination, mas vendo no waveform, a gente pode estar vendo que no final de cada instrução ele está com o valor certinho. Então, no final do primeiro load word ele está com o destination está com 1, no final do segundo load word ele está com 2, no final de cada multiplicação ele está com o valor da multiplicação, enfim. Então, bom, vamos alterar aqui o código para rodar Fibonacci em vez de fatorial. Fibonacci ele está com uma coisa bem parecida, só que ele faz um load word. Ele só faz um load word porque a gente não vai precisar ficar carregando números. Então ele faz o primeiro add, o segundo add, o terceiro add, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo, o oitavo. Até nos dois casos eu fiz até enquanto fosse menor que 256 para ele não dar overflow, né? E quando seria o ponto que ele desse overflow, eu faço o jump, volto e refaço os loops, né? Então, só que eu faço o jump, enfim, eu reseto ele, né, eu faço o desvio, na verdade, para ele continuar, voltar do primeiro passo e ficar fazendo isso em loop. Só que aqui eu faço isso com o jump, né, eu faço o desvio com o jump e aqui eu faço com o range, que eu mando 0 e 0 pro... Que aqui, ó, tanto que eu comparo os dois registradores que tá com 0 travado, eu comparo e mando pro próprio, né, pra fazer como se fosse N1 e N2 lá da minha onda, né? Eu mando 0 e 0 do próprio registrador. Mas, bom. Então, bom, aqui. Ele tem o mesmo quesito, né, tá meio estranho, mas vou mostrar o formato de onda também. E no final de cada instrução ele vai estar certinho, né? Vai estar com o valor certo. Então aquele primeiro 1 que foi o load word do 1, o segundo 1 que apareceu foi 0 mais 1, ali 1 mais 1, 2, 2 mais 1, 3, 3 mais 2, 5, 5 mais 3, 8, 8 mais 5, 13, 13 mais 8, 21, 21 mais 13, 34, 34 mais 21, 55, 89, 144 e o último valor 233. Aí ele reseta, faz o jump e volta para o zero, onde a gente faz o load word do 1. Aí ele começa de novo, somando 1 com 0. O 1 com 0 que dá 1. 1 com 2. 3. 2 com 1, 3. E refaz todo o loop. Fica nesse loop assim. Então, bom, vou estar mostrando também a forma de onda, né? E, bom, basicamente é esse o trabalho. Acabou sendo bem trabalhoso, a única consideração que eu tenho, né? Demorou um pouquinho para chegar nesse resultado. Algumas formas de onda, mas é bem gratificante ter dado certo. E bom, é isso então. Muito obrigado.